Eu gostaria de mostrar para vocês essa mensagem que eu achei da Erin, ou o Senhor me levou a ela, vamos dizer assim, o Espírito de Deus, tá? Essa mensagem é a mensagem 038, tá? Se você for aqui aos novos, então, tá? Se você for aqui na Erin, você procura essa mensagem 038, aqui tá, 0038, cadê? Aqui está. Eu tive de baixar isso aqui porque foi uma das primeiras mensagens que a Erin fez. Eu tive de fazer umas edição nela, né? Tipo assim, parágrafo, ficar mais bonito, né? E eu vou colocar então essa aqui que eu acabei de fazer lá, tá? Então a ideia aqui, então, tá? A ideia aqui é, já que eu tinha outras mensagens aqui muito também importantes para falar. Quer dizer, eu acho que é, né? Mas eu me deparei com isso, como o tema era o jejum, era realmente nos fortalecer contra o inimigo, né? Eu achei então essa aqui que vai acabar sendo uma das mensagens da Erin, que vai ser sobre jejum, tá? Muito legal. E eu vou passar por cima rapidamente, quanto tempo eu tenho, até que eu tenho um tempo razoável, porque são 10 páginas, tá? É inacreditável, então, eu vou passar aqui. Vamos começar agora, então. Essa mensagem foi dada no dia 11 de janeiro de 2013. Por aí você vê a data aí, 2013, 11 de janeiro. O título é O Faraó e a Albânia. Então, aqui nós temos aqui a nossa irmã já em jejum por 3 dias para ouvir do Senhor. Ela entrou aqui no jejum por 3 dias para ouvir o Senhor. E você vai ver que o jejum aqui, onde eu vi, é sem água e comida. Sem água e comida por 3 dias. E aí, como resultado, ela não teve o resultado que ela queria, tá? Teve algum resultado, alguns sonhos. Ela falou, e como resultado eu comecei a ficar estressado, porque as minhas aflições em todas as áreas da minha vida pareciam estar se incrementando ainda mais. Finalmente eu comecei a chorar a noite passada e se tornou um choro muito grande. Aqui você vai ver, tá? Do que os pastores têm falado hoje, muita confirmação do que eles têm falado. Aqui, por exemplo, a Erin tentou se livrar, você vai ver aqui mais tarde que eu vou ler, de um ataque bruto, que nem eu tive pessoalmente ontem à noite, um ataque bruto do inimigo, tá? E você vai ver o que Jesus tem a falar sobre isso. E foi exatamente isso que foi falado aqui pelos pastores. Ela tentou fazer isso tudo por conta própria, sem o Senhor. Então vocês podem ver aqui ela está totalmente exausta. Eu estou lendo o início aqui, você pode ver que esse sonho de Erin, né, os novos, né, tem a oração dela ao Senhor, né? Então os primeiros não tinham. Mas ela falava assim, essas coisas assim, já entrava direto ao assunto. Então você pode ver que ela estava exausta e finalmente ela comeu e ela recebeu um telefone de uma irmã. Então ela ficou acordada até mais tarde, costume, oração, lavando roupa. Quando ela ouviu o Espírito Santo finalmente falar, Erin, é tempo de descansar e sonhar. Quer dizer, ela está muito, muito cansada. Você vai ver mais tarde que ela se quebrou, teve o corpo físico dela simplesmente se quebrou, com os 3 dias de jejum e aquela preocupação com tudo, ela se quebrou, né? E você vai ver ela falar isso aqui. Então ela fala aqui que eu também sei que a manifestação de seu espírito é grande quando jejuamos, sempre tem resultado quando você jejua. Eu tinha muitos pontos de oração para o meu jejum extremo, o extremo dela, né? Continuando aqui então, eu tenho estado sob verdadeiro e brutal ataque, tá? E por isso queria orar por cobertura extra por mim e meus filhos. Então você falar, mas isso está errado, você vai ver o porquê aqui quando o senhor falar, né? Aqui, deixa eu ver aqui, continuando aqui, como eu te falei, são 10 páginas, vai estar aqui para os novos, tá? 038, seria bom você baixar e dar uma lida sobre. Vai acabar sendo assim um sonho de jejum, tem muita referência aqui. Eu vou passar a seguir aqui em frente, quando ela fala...
aqui ela está, eu estava debaixo de ataque severo durante o jejum. Então isso aconteceu durante o jejum. O que aconteceu comigo ontem, e acredito que muitos irmãos aí ao redor da terra. Mas fiquei firme apesar deles. Como resultado, parece que Deus deu vitória para alguma das pessoas que estava orando. Então, o resultado da oração dela ajudou algumas pessoas. Durante o jejum, ele também continuou a me dar sonhos e eles foram até mais claros do que antes. O Senhor é verdadeiramente gracioso, acima de todos. Hoje eu tenho grande alegria e força também. Lembre-se bem, gente, isso foi dado em 2012, né? Algumas vezes nós não vemos os resultados, foi mencionado isso aqui, né, pelos pastores. Algumas vezes nós não vemos os resultados das orações de jejum, mas podemos ter certeza que significa algo no reino espiritual contra as fortalezas do inimigo. Não é isso que jejum, ela fala, é uma arma poderosa que pode derrotar o inimigo. Então é bonito, né? Ela é bem direta, isso é uma das coisas que eu gosto da Erin. Ela é bem direta, vai direto ao assunto. E aqui está uma das coisas que foi mencionado pelo pastor, que o jejum não vai te ajudar muito se você não acredita, né? Não vai te ajudar muito não, né? Então ela fala isso aqui. Podemos ter certeza que significa algo no reino dos céus. Então é uma das coisas, uma das músicas que eu escuto, está, mesmo você não vendo, ele está trabalhando, mesmo você não sentindo, ele está trabalhando. Continuando aqui, eu sei que o Senhor irá responder em breve aos pedidos que fiz durante o jejum. Então alguns pedidos não foram respondidos ainda, com até mais entendimento nos dias à frente. O Senhor me deu um bom entendimento, um dom. Ela falou um dom escondido em Apocalipse 3:12, 3:14 e também Apocalipse 4. O jejum me esclareceu porque, o Senhor já falou isso, né? Aliás, foi o arcanjo Rafael que falou isso, né? Que o jejum, ele simplesmente clareia a sua mente. É o que o inimigo odeia, né? O inimigo odeia porque ele vem e faz bagunça na sua cabeça, põe tanta coisa na sua cabeça, mas o jejum, ele clareia você essas coisas, como o Rafael tem falado. O jejum me esclareceu porque e o que me levou a ser escolhida para ter esses sonhos. Então aqui respondeu ela. Continuando aqui, em vez disso, ela falando aqui, também explicava alguns pontos. Primeiro de tudo, antes de minhas lutas, eu era uma crente morna na minha fé e materialista. Contudo, com o Apocalipse 3:17, eu precisava de não depender do ouro desde o mundo até para a minha salvação. Eu vou ler isso aqui, tá, gente? Só um versículo só. Não vai tomar tanto tempo assim, tá? Apocalipse 3. Ela menciona aqui as duas vezes, 3:14. Então nós temos aqui Apocalipse 3, versículo 14. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá? Então aqui está. Apocalipse 3:17. Apocalipse 3:17 fala: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aqui está o Senhor, né? Então é sempre bom ficar humilde perante o Senhor, né? Em vez disso, eu precisava comprar um ouro refinado em fogo do céu para que eu pudesse ficar rica e ter roupas brancas para vestir e para cobrir minha nudez. Isso significava que colocando o meu dinheiro ou investimento no céu significava passar pelo fogo purificador. Interessante aqui, né? Aqui nós chamamos, o senhor chamou de fornalha de fogo aí no Brasil, né? Fornalha de fogo, aqui ela chama de fogo purificador, você pode chamar andar de Getsemane. O Senhor tem falado claramente para a profeta Jack que realmente estamos na porta do céu. Ele falou isso, nós estamos na porta do céu, mas antes nós temos que fazer a nossa caminhada no jardim de Getsemane.
Falou para ela. Quer dizer, todos nós vamos passar por uma forma ou outra de refinamento, tá? Por favor, entenda isso, tá, gente? As mensagens são bem claras, são muito bem definidas, tá? Não há dúvida sobre isso, tá? Os pastores já falou aqui, tá? A mensagem de hoje, não há dúvida que todos aqueles que vão para o reino dos céus vão passar de uma forma ou outra de refinamento, tá? De refinamento. Aqui ela chama de fogo purificador. Então ela fala, agora que eu passei, quer dizer, ela passou já por essa situação, que no mínimo foi 3 dias, que ela ficou 3 dias de jejum, sem comida e sem água, sou verdadeiramente rica, além de riqueza deste mundo, e estou vestida de branco e sentada nos lugares celestiais com Jesus. Isto é para todos nós recebemos, e ele me mostrou isto em Apocalipse 3,18. Vamos começar a ler aqui. 3,18 fala, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O Senhor está falando, procure aqui então as riquezas do reino dos céus, né? Ele me mostrou Apocalipse 3,20, que fala, aqui eu estou, eu bato a porta, e se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, estarei e cearei com ele e ele comigo. Muito bem, então, vamos continuar aqui, pular, mas como eu te falei, são 10 páginas, tá? Está disponível. Aqueles que você... Aliás, eu aconselharia a todos vocês, de uma forma ou de outra, leia isso no site, ou ter isso como uma forma de referência, né? Vocês vão ver aqui muito porquê. Então, aqui... o Senhor fala aqui que ele me mostrou Apocalipse 3,21. O Senhor mostrou para ela, ao que vencer, eu darei o direito de sentar comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei no trono com o meu Pai no seu trono. E o Senhor deu novamente Apocalipse 3,22, que fala, aqueles que têm ouvido, ouça. Ele estava mostrando meu lugar como uma vencedora. Não importa o que acontecesse. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui foi muito lindo que ela falou. E vai em linha, é o que já foi falado hoje. Não importa o que acontecesse, eu estava mantendo meus olhos nele e não mais nas coisas desse mundo. Quer dizer, não importa o que acontece, sempre fica olhando para o Senhor, que você terá a sua vitória garantida. Apocalipse 3, 14 até mesmo 4 é para me ajudar a entender o sofrimento e a refinação que eu passei para me trazer para uma comunhão mais íntima do Senhor. Aqui está, tá? O Senhor já tem falado isso em outros sonhos, tá? Que eu tenho até mostrado em outros sonhos que eu não falei ainda. Uma das coisas do refinamento, tá? Eu sei disso, eu estou falando para vocês, aqui é o meu testemunho para vocês, tá? Eu tenho passado por isso e realmente isso leva você a ter um maior relacionamento, uma maior intimidade. Ela chamou aqui comunhão mais íntima com o Senhor. Isso é verdade, viu, gente? Foi falado aqui também na oração, né? Você tem essa intimidade com Ele. E que de qualquer outra forma, né? O Senhor não ia ter essa intimidade com você. Tá? Então ele pode olhar aqui para baixo e falar, João, eu queria que você e eu tivesse uma intimidade melhor, mas eu não sei o que fazer, a não ser que você passe por certas aflições. É por aí mais ou menos, tá, gente? É por aí mais ou menos que está na Bíblia, está aqui falando também, tá? Então não se estranhem o que foi falado pelo apóstolo Pedro, como um fogo, era outra mensagem que eu ia falar, como uma coisa estranha, um fogo estranho tem acontecido entre vocês, tá? Que aconteceu ao redor do mundo, é justamente para isso, para a intimidade com o Senhor também. Uma delas, né? Então, ela aqui falou, eu já não desejo mais nada deste mundo, isso foi 2012, né? Mas em vez disso, somente desejo a Ele e a nossa casa no céu. A porta estava aberta, eu poderia caminhar através dela e escrever tudo com certeza. Eu acho que o quanto mais perto que todos nós entramos em comunhão com Ele, mais perto chegamos a essa porta. Eu coloquei aqui diferente, um laranjado, porque eu achei mais importante que o amarelo. Ele é justo acima de todas as coisas e Ele nos ama acima de tudo. Lindo, né? Lindo esse comentário dela.
Então, continuando aqui, fala: hoje eu estava muito sobrecarregada e pesada, porque tinha acabado de passar através do fogo, tá? Então, o fogo veio e o fogo foi embora, tá? Isso aí é uma coisa maravilhosa do Senhor, tá? O fogo vem para um propósito. Uma vez que aquele propósito é alcançado e não há mais necessidade do fogo, ele prometeu que o fogo não continuaria. Tá? Ele prometeu isso, né? Continuando, fala: após esse jejum, foi despojada de tudo o que me fazia sentir maior do que eu sou. Eu estava de pé, quebrantada, submissa, esvaziada de mim mesmo, com a sensação de pouco valor. Aqui está o que o fogo fez com ela. Ela ficou quebrantada, submissa, esvaziada dela mesma, com a sensação de pouco valor. Isso acontece, né? Continuando aqui mais para frente, então, como eu te falei, são 10 páginas. Continuando aqui. Então, aqui está. Já vamos chegar, o Senhor, então, começa a falar. O nosso Senhor Jesus. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes. Sempre tem, né? É muito, muito lindo as mensagens, mas pela questão de tempo, né? Então, Jesus fala: lance as suas cargas e pedidos. Isso foi o que João, fez exatamente com o Senhor. Descobri que existe outra carga que eu não coloquei nos pés dele. Uma delas é a minha filha. Ela veio aqui comigo, ficou muito tempo aqui comigo ontem. E hoje eu estou começando a achar que de repente teve algo a ver. Você vai ver que o Senhor vai falar aqui de uma porta aberta. Que ela está vendo esse seriado de desenho, fala no Brasil, né? Seriado de desenho sobre feitiçaria, coisa desse tipo, né? Muitos filmes, 600 filmes assim, de negócio. Ela está vendo um atrás do outro. E ela viu que ontem à noite nós conversamos sobre isso, né? E eu não cheguei a falar para ela não ver. Eu ando na linha muito fina, né? Para não machucar meus filhos e de repente meu filho sair de casa e ela ficar com mais sentimento. Mas aqui está um peso que eu não pus na mão do Senhor. Eu lembrei agora fazendo esse live. E eu vou pôr na mão dele, né? Então, Jesus falou: eu coloquei todas as batalhas diante dele. Assim, ela falando de Jesus. Enquanto eu orava, os gigantes que eu estava enfrentando na terra, de repente se tornaram incrivelmente pequenos. Haviam 5 dessas batalhas no total, que é 5 batalhas, gente. Eu estou me lidando com uma que eu sei. 5. Haviam 5 dessas batalhas no total, coloquei cada uma de frente dele e cada uma me fez chorar. Essas lutas vieram com uma dor, uma dor afiada no meu coração. Se eu olhar, acho que eu tenho mais que uma também. Lágrimas escorriam enquanto Jesus estendeu o seu cetro, ele estava no trono dele. Jesus tornou-se mais, quando ela tocou no cetro, Jesus tornou-se mais como um pai.